Pessoal, boa tarde. Tudo beleza com vocês? Boa tarde, Laura. Gisele, Lisa. Avaliação, já pegaram o resultado? Ainda não, né? Certo, beleza. Então, vamos lá, a gente vai começar agora uma nova etapa, né? Tem ou não, João Lucas? É porque essa avaliação ela é passada para a escola. Não sei se a escola vai, o Roberto vai mandar para a gente passar para vocês. Mas eu acho que sim. Depois eu vou até perguntar a ele. A gente vai continuar, tá, gente? Sendo que a gente já trabalhou muito na questão do nosso livro didático, né? Queria que vocês pegassem o livro aí, tá? Pra gente. Acho que a parte administrativa tá, Letícia. Tá sim, viu? Bom, é assim, ó. O que a gente já viu no na nossas ciências? A gente viu o capítulo 1 todinho, capítulo 2 todinho, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Isso daí foi o primeiro bimestre, né? Aí, vimos também o capítulo 4. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 15, a gente viu no segundo bimestre, certo? No segundo bimestre. Então, o que acontece? A gente vai dar continuidade, até porque o segundo bimestre ainda tá rolando, né? Vocês vão fazer a avaliação ainda, a prova ainda, né? Ainda estamos fazendo o simulado. Mas a princípio a gente vai continuar, tá bom? Aí então eu queria que vocês abrissem o livro, que assim, na parte inicial do nosso livro didático, gente, a gente já fechou o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, capítulo 4, tá faltando fechar o capítulo 5, que a gente vai abrir agora, tá bom? Página 84. Tá bom? Página 84. Essa semana e a outra, conteúdo normal. Quando for na terceira semana, lá na segunda semana de julho, aí a gente vai ficar só fazendo atividade, de novo, para a gente não avançar muito no conteúdo. Tá bom? Então, eu queria que vocês abrissem aí na página 84. Vou escrever aqui no chat aqui. Página 84. Quando vocês disserem aí que já está todo mundo com a página aberta, a gente começa. Tá bom? Página 84. Se Deus quiser aí, garantir um bom conteúdo para a gente dar uma olhadinha na questão da conservação e garantia da terra. Beleza? Enquanto isso, enquanto vocês vão procurando a página 84, podem já colocar no chat nome e número, tá? Para mim fazer a frequência depois no final. Isso. Eu não sei se o Robério tá aí, se ele tá podendo ouvir meu áudio. Robério, as avaliações vai ser passada para nós ou a escola que vai divulgar o resultado? Para divulgar para os meninos? Não sei se ele está aí ouvindo. Vou falar com ele aqui no. Pronto, né? Todo mundo, então? Então vamos lá começar. Bom, capítulo 5, pessoal, eu vou incluir na física aí, mas é na ciência, tá?
ele é muito mais voltado para a parte de biologia do que física propriamente dita. Mas como a ciência ela é desenvolvida em 3 disciplinas, química, física e biologia, então a gente vai se interter como se fosse a física aqui, ou dentro da química, não interessa. Importante a gente dar o conteúdo, tá bom? Qual é o nosso objetivo principal com esse capítulo? Primeiro, a gente justifica a importância da conservação e da preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, questão da ecologia, né? Como, por exemplo, a questão de preservação dos parques, das reservas florestais, né? Da questão da população humana, o respeito da população humana pela natureza, pela herança terrestre, tá? E o objetivo didático, a gente vai estudar 3 coisas, basicamente. Quais são essas 3 coisas que a gente vai estudar? A gente vai estudar as unidades de conservação, tá? Que é um dos tópicos que a gente precisa entender dentro da biodiversidade. Nós vamos estudar a unidade de proteção integral, como é que funciona essas unidades de proteção integral, a questão da estação ecológica, tá? E o último tópico, o uso sustentável da biodiversidade, que é mais ou menos mexer com a questão do conhecimento, da floresta, tá? As unidades de uso sustentável, tá? A área de proteção ambiental, reserva, floresta, tudo isso a gente vai ver, tá bom? E qual vai ser o objetivo desse capítulo? Qual é o objetivo principal? É explicar para vocês a unidade de conservação e proteção e do uso sustentável da biodiversidade, tá? E aí é muito importante, dentro do tópico desse conteúdo, você interligar isso aí com o que a gente está vivendo hoje, né? A questão do cuidado com a natureza, a questão da preservação, entender um pouco das unidades de proteção integral, tudo isso, tá bom? Então, qualquer dúvida que a gente for trabalhar, a gente vai ficar bem claro que são coisas teóricas que a gente vai trabalhar aqui, mas que tem um embasamento científico, tá bom? E aí, pessoal, o resultado para vocês da prova, o Roberto acabou de me responder aqui, vai ser na quarta-feira só, tá bom? Até quarta-feira aí vocês devem estar recebendo o resultado do simulado de vocês. A princípio, eu acredito que a prova foi boa. Vocês gostaram da prova? Foi boa, né? Tá dentro do que a gente estudou, dentro das atividades. Não teve nada assim, de diferente, tá? Então, basicamente é isso. Bom? Então, vamos lá. Unidade de conservação e garantia da herança terrestre, tá? É o nosso tema de hoje. E diz assim: ao longo da sua existência na Terra, o ser humano tem apresentado cada vez mais consciência da importância de proteger o ambiente que o cerca. Entretanto, ainda tem pessoas que não se preocupam com a questão do planeta. Deixa eu dar um exemplo. O cara vai lavar uma louça, aí ele deixa a torneira aberta, gastando água desnecessariamente, né? O cara vai tomar um banho, aí gasta mais água do que é para gastar desnecessariamente também. Escovar o dente, tá escovando os dentes, deixa a torneira aberta. Então, assim, são coisas que dá para se evitar, que nós, às vezes, muitas das vezes, a gente não produz isso. Mas por que a gente não produz isso? Pela falta de conhecimento? Não, é força de hábito mesmo, de ver que aquilo ali você pode ajudar tanto na economia da sua casa, ajudar os seus pais na questão da economia da água, como também está ajudando o planeta, né? Por exemplo, às vezes as coisas estão ligadas na energia desnecessariamente. Deixa eu dar um exemplo. Um carregador de celular, às vezes ele fica ligado na energia, na tomada, sem estar carregando. Isso aí gasta energia também, de certa forma,
pouca, mas gasta, tá? O aparelho que fica ligado, conectado na tomada, gasta energia. Então, tudo isso, se você tiver uma consciência ambiental, você vai entender que precisa economizar. E aí, você economizando, você está ajudando o meio ambiente, está ajudando a pessoa que paga a luz, que paga a água, entendeu? Então, isso aí tudo reflete do nosso orçamento, tá bom? Controle de qualidade, tudo isso, tá? Por muito tempo, houve destruição de grandes áreas naturais para dar espaço à invasão urbana e agrícola, prática presente até os dias de hoje. O que aconteceu muito na sociedade foi o desmatamento muito acelerado. Desmatamento para fins lucrativos, desmatamento para construção civil, né? Desmatamento para muitas das vezes plantar, mas com o intuito lucrativo, tá? Existe muito isso ainda. De certa forma, existe já um controle de qualidade referente a isso. Existem leis protetivas que faz com que as pessoas não degrinam tanto o meio ambiente, mas mesmo assim as pessoas ainda fazem, tá? Durante esse processo, várias espécies de plantas e animais foram extintas, outras ainda permanecem, correndo o risco de desaparecer. Isso aqui, ela é reflexo da ação humana, tá? Quanto mais eu poluo, quanto mais eu destruo, eu estou levando a natureza a haver uma extinção de algumas coisas, de algumas espécies, como por exemplo de plantas, né? Como por exemplo de animais, né? Por exemplo, na parte da caça, da pesca, né? Quando você degrine demais o meio ambiente ou degrada demais o meio ambiente, você acaba levando em consideração, você não acaba levando em consideração que pode haver uma extinção daquela espécie, tá? Então é muito importante a gente ter o cuidado e ter o conhecimento sobre isso. Por quê? Porque o reflexo ele vem depois, não é agora, tá bom? Tá. Classificado como país mega biodiverso, por apresentar a maior parte do seu território em zona tropical, quente e úmida, que favorece a grande variedade de espécies da fauna e da flora, o Brasil apresenta uma responsabilidade ímpar em manter esses recursos naturais seguros. Gente, o Brasil, assim, eu costumo dizer que a gente é muito sortudo por ter nascido aqui no Brasil. Tudo bem que a gente tem a desigualdade social, que é muito grande, né? A pobreza, a taxa de natalidade, que ainda é grande, a taxa de mortalidade também, que é grande, por ser um país ainda em desenvolvimento, né? Mas a gente, em termos de reserva natural, gente, a gente aqui é rico, tá? Por exemplo, você vem para a região Nordeste, é uma diversidade magnífica, tá? Você tem praias, você tem serra, né? Você tem um sertão, você tem, tudo bem que aquela história da água ela deu uma melhorada, né? Que a gente vivia na seca, que não sei o quê, mas assim até a chuva está sendo agradável para o Nordeste nesse tempo, né? Inclusive, o que a gente observa? O Nordeste ele uma região muito fértil, né? Que você planta dá, né? Milho, feijão, e outras coisas aí que se a gente for comentar, a gente passa o dia todo aqui falando. Então, o nosso Brasil, ele é rico, gente. A região norte tem ali a região do Amazonas, Belém do Pará, Macapá, aquelas regiões ali da região norte é uma biodiversidade gigantesca, né? Aí nós temos a região do Centro-Oeste, que é a questão do gado riquíssimo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Temos a região sul do nosso Brasil, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo ali, que está no Sudeste. Cara, o PIB dessas cidades é o que sustenta o Brasil. Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem uma grandeza magnífica no nosso país. Infelizmente, muitas coisas ainda precisam melhorar, como, por exemplo, a questão da corrupção, como, por exemplo, a questão da desigualdade social, a questão do desemprego,
Mas, assim, eu já vejo que muita gente está tendo acesso às coisas. Por exemplo, quando é que você via pessoas de baixa renda fazendo a universidade pública? Era muito difícil, né? Ave Maria, na nossa época, assim, mais atrás, era uma dificuldade muito grande entrar na universidade. Hoje não, hoje você tem facilidade de entrar na universidade. Hoje tem mais universidades públicas, né? Por exemplo, aqui próximo nosso, a gente tem a Unilab, bem próxima da gente, né? Então, assim, o que que acontece? Existe, nosso país ele é rico, mas ele precisa ser cuidado, porque senão ele pode, essa reserva pode se tornar depois para a gente futuramente problema, tá? Quantos países, gente, queria ter a biodiversidade que a gente tem? Por exemplo, um amigo meu foi recentemente para a França, ele chegou lá e disse: Tomé, lá as frutas que aqui para a gente é de graça, maçã, pera, que o quilo é três e pouco, quatro e pouco, lá na França é quase R$ 100, US$ 100. É US$ 90, US$ 80. Por quê? Porque é caro para transportar, para enviar, entendeu? Então, assim, tem coisa que a gente não valoriza, né? Infelizmente. Mas se a gente for para outros países aí, a gente vai ver a dificuldade da biodiversidade desses países, entendeu? Então vamos lá. Com o objetivo de proteger essas áreas naturais, o governo brasileiro criou a UC, que é a universidade não, é a Unidade de Conservação, tá? Então, para proteger o meio ambiente, foi criada essa unidade de conservação que a gente vai entender o que é, tá bom? Ó, com o objetivo de proteger estas áreas naturais, o governo brasileiro criou essas unidades. Por definição, as unidades de conservação são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats, ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Então, o que significa, o que essa unidade de conservação faz? Ela preserva o meio, tá? De acordo com a sua biodiversidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de área de preservação ambiental, não já? Sim ou não? Já ouviram falar? Aqui em casa a televisão passa o dia ligado. Pois é, tem que ver a questão aí do consumo, né? Ó, o que é que acontece, gente? Dentro da biodiversidade, nós temos a sustentabilidade, que é basicamente o quê? É preservar, utilizar recursos naturais de forma inteligente, a questão da ética ambiental, das energias renováveis, tudo isso, galera, o país ele se preocupa. Existe uma lei que se preocupa com os recursos ambientais. Por exemplo, existem regiões que não pode ter pesca, tá? Que não pode ter nenhum desvio da entidade ali, tá? Tem regiões que você visita, mas você não pode usufruir dela, porque ela é uma reserva de proteção ambiental. É tipo assim, entendeu? Então, aqui no Brasil tem muitas assim, não? Regiões em que existe essa preservação ambiental, tá? Muita, muita mesmo. Existe, gente, uma lei, na verdade, a lei que estabelece as unidades de conservação ambiental, ela foi regulada em 2000, tá? Ela foi regulada em 2000, com o intuito de preservar o meio ambiente, tá? Então, por exemplo, tá aqui a lei, ó, vou até escrever logo aqui para vocês, pela Lei 9.985. Essa lei aí, ela deixou a natureza de maneira mais segura, né? Na lei.
Mas você sabe que, em linhas gerais, a lei ela não funciona tão bem, né? Certo? Mas isso aí, futuramente, ela pode ser alterada, pode ser mudada, mas a gente reflete muito a questão da preservação do meio ambiente, tá bom? Bom, por meio da UC, que é a Unidade de Conservação, fica garantido o uso sustentável de recursos disponíveis e o desenvolvimento de atividades na área de forma racional. De acordo com seus objetivos, elas podem ser classificadas em unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável, tá bom? Então, basicamente, de acordo com isso, ela pode ser dividida dessas duas maneiras. Então, as UCs, tá bom? Até colocar no chat aí, porque fica fácil depois, quando a gente estiver estudando, esse conhecimento, tá bom? O Sistema Nacional de Conservação de Natureza, né? As unidades de conservação são áreas que têm essas siglas, tá? A UC. Beleza? Alguma pergunta até aí? Se tiver, pode dizer. Então, de maneira geral, a gente trabalha com o meio ambiente regulamentado assim, tá? De maneira geral, as unidades de proteção interna permite apenas o uso indireto de recursos naturais. Que é assim, você não pode usufruir total. Você vai usufruir o que a lei permite, dentro daquela região. Por exemplo, existem reservas naturais lá no Rio de Janeiro, próximo ali de Angra dos Reis, que ninguém tem acesso, tá? Só o pessoal ali que cuida mesmo da região, que tem acesso, que não deixa, como é que eu posso dizer? Degradar o meio ambiente, certo? Então vamos lá. Vamos entender então qual a diferença aí das unidades de proteção integral e depois o uso sustentável da energia, tá bom? A princípio, quem tiver de dúvida, galera, vocês podem falar, mas eu acredito que não, que esse é um tema muito. Todo mundo conhece. Não é um tema desconhecido de vocês, não. Tá bom? Vamos lá. Unidade de proteção integral. A unidade de proteção integral, qual é o objetivo? É preservar a natureza, impedir que, de alguma forma, ocorra um dano naquele ambiente ou naquela biodiversidade, certo? Embora permita atividades de pesquisa científica e educação ambiental. Então, por exemplo, ela vai preservar, mas ela vai sugerir que exista uma pesquisa científica, tá? Naquele meio, para que se possa estudar de forma mais objetiva aquela região ou aquela região ali. Então, por exemplo, o que leva a unidade de proteção integral? Ela vai analisar se aquela região ali precisa ter um cuidado melhor e mais específico, tá? Mas ela vai proibir a pesquisa? Não, ela vai incentivar a pesquisa para saber se aquela região ali precisa de mais alguma coisa. Aí vão criar leis, vão criar decreto, vão criar, entendeu? É mais ou menos isso aí. Então, a unidade de proteção integral é isso. Agora, a estação ecológica, o que é? Uma estação ecológica é criada com o objetivo de preservar a natureza local, olha, e permitir a realização de pesquisas científicas. Neste ambiente, a utilização dos recursos disponíveis só é permitida se não houver danos a estes. Ó. Aqui já é diferente. Aqui, você só pode utilizar a pesquisa se não tiver dano. Por exemplo, tu fez uma pesquisa lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aí a água lá é cristalina. Chega e você vê os peixes de todas as cores. Aí chega lá um indivíduo, um biólogo, né? Que pinga um pouquinho de mercúrio na água, achando que não está poluindo. Se ele fizer isso e estiver poluindo, ele entra dentro dessa unidade de proteção integral. É aquela região ali vai passar a ter, vai passar a ser protegida por lei, entendeu? Por isso que é importante a gente ter o conhecimento de degradação do meio ambiente ou se você está fazendo pesquisa, tá? Porque tem gente que faz a pesquisa, mas polui,
Entendeu? Então tem que ter muito cuidado, porque a empresa diz, a gente é uma empresa limpa, que não polui, que está só pesquisando, que está só incentivando a pesquisa, mas muitas das vezes não é. Ali só está a questão do capitalismo, do dinheiro, tá? E está poluindo. E aí, se está poluindo, ou se está degradando o meio ambiente, é necessário uma intervenção de políticas públicas para poder resolver o problema. Tá certo? Ó, aí ele diz: a visitação é proibida, salvo em casos com objetivos pedagógicos, ou seja, se você quiser fazer uma visita para levar uma turma para conhecer, por exemplo, né? Para você fazer relatórios, escrever sobre o assunto, poder dialogar, poder ajudar os profissionais que trabalham nesse ramo, entendeu? Então assim, é um campo muito magnífico, cara. O cara que se forma biólogo para trabalhar na natureza, esses geólogos aí, esses caras que mexem com o ambiente, o engenheiro ambiental, é doido, é muito top. Porque você trabalha em prol do meio ambiente, certo? Um exemplo de estação ecológica é a de Bita e Utinga, em Pernambuco. Não sei se vocês já ouviram falar, depois digita no Google ou no YouTube aí, vocês vão ver. Criada em 5 de julho de 2012, localizada no município de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Essa unidade de conservação está situada em uma área antigamente pertencente aos engenhos de Arendepé, Conceição Velha, Conceição Nova, Pirajá, Penderama, Tabatinga, Utinga de cima e Utinga de baixo. Outro exemplo de estação ecológica é do Taim. A estação está situada numa estreita faixa da terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim. Então, se você um dia tiver no Pernambuco, vale a pena dar uma olhadinha na estação ecológica se tiver a visitação liberada, tá? Se não tiver dano ao meio ambiente, a visitação é liberada. Agora, se tiver, eles não liberam de jeito nenhum. Tá bom? Aí do lado tem a foto da estação, aí na página 85, tem a foto da página da Estação Ecológica do Taim, que é a unidade de conservação de proteção integral da natureza, localizada no estado do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 30% do seu território pertencente ao município do Rio Grande e 70% pertencente a Santa Vitória do Palmar. Uma estação ecológica aí. Beleza? E aí vamos para o Investigue, que diz assim: agora que você já sabe o que é uma estação ecológica, pesquise em sua região. Essa aqui é para casa, não tem como fazer agora. Possui alguma estação? Escreva quando foi criada e onde se localiza. Vocês vão fazer uma pesquisa a respeito se aqui na nossa região do maciço de Baturité nós temos alguma unidade de proteção integral ou uma estação ecológica. E aí vocês relatem, quando for na próxima aula, vocês dão uma relatadazinha aí, tá bom? Tem que fazer essa pesquisa aí. Como você sabia? Mas o que é um atol? Uma ilha oceânica em forma de anel que tem sua estrutura essencialmente formada por corais e outros invertebrados. Na sua região central, interior, encontra-se uma lagoa. Vocês já viram falar, gente, do atol? Sim ou não? Grande reserva ambiental do nosso país. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês dar uma olhadinha. Ver se eu consigo abrir aqui para vocês dar uma olhadinha no atol. É uma ilha oceânica muito bonita. Ela é como se fosse um anel. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Veja se vocês estão vendo aí.
Tá vendo aí? Massa, né? Muito bonito, ó. Como se fosse um anel, ó. Isso aqui é o Atol das Rocas, lá no Rio Grande do Norte, ó. Aí, ó. Certo? Aqui, ó. Beleza? Então, gente, é uma riqueza gigantesca, né? A questão aqui do nosso Brasil. O Brasil é rico demais, é o país magnífico, tá? Vamos lá, vamos para frente para a gente finalizar nossa aula de hoje, né? Vamos ver aqui a reserva biológica do Atol das Rocas, ó. A reserva biológica do Atol das Rocas, que é essa que a gente estava vendo aí, é considerada o principal ponto de estudo sobre a vida marinha no Brasil, graças ao mínimo de interferência humana no local. Não tem interferência humana, tá? É muito pequena. Essa unidade de conservação é o único atol do Atlântico Sul, tem formato semicircular, mostrei na foto para vocês, e é composto por calcário de algas, moluscos e corais. Um fato importante a ser destacado sobre o local é que se trata de um ponto de reprodução da tartaruga verde, tá? Além de abrigar algumas espécies de aves, como as fragatas, por exemplo. Tá bom? Então, gente, para quem não conhecia, o Atol das Rocas é uma das reservas magníficas que a gente tem aqui no nosso Brasil, tá bom? Muito estudada, muito pesquisada, filé mesmo para poder fazer os estudos, tá bom? Vamos falar um pouco do Parque Nacional. A gente vai caminhando aí a passos largos, né? Dentro do tópico aí, parte de conservação mesmo da natureza, tá bom? Considerada a mais antiga das categorias de unidades de conservação, o Parque Nacional tem como meta proteger ecossistemas considerados de grande importância ecológica e cênica. Sob esse comando, permite a realização de pesquisas científicas, realização de excursões pedagógicas, turismo ecológico e até mesmo recreação. Aqui já é Parque Nacional e já é liberado, né? Vocês viram aqui que é totalmente diferente da estação ecológica, né? Criado em 1939 para proteger a paisagem e a biodiversidade da área da Serra do Mar, na região serrana do Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro também é um estado magnífico, muito canto bonito para se visitar, tá? O Parque Nacional da Serra dos Órgãos apresenta-se distribuído em 20.024 hectares protegidos, localizados no município de Teresópolis, é uma serra, eu já tive o prazer de conhecer, tá? Petrópolis, outra serra também, já tive o prazer de conhecer também. Magé eu nunca fui, e Guapimirim também nunca fui, tá? Então essas duas serras aí eu conheço, a Serra de Teresópolis e a Serra de Petrópolis. Muito frio, por sinal, nessa época agora de julho, tá bom? Chega a dar 3 graus, 4 graus, é muito frio mesmo. Então, assim, Parque Nacional Rio de Janeiro, né, é um estado central para visitação de turista, dessa parte, quem gosta muito da natureza, quem gosta de zoológico, essas coisas. No Rio de Janeiro tem tudo isso, tá? Por quê? Porque o Rio de Janeiro ele trabalha muito com as leis de preservação ambiental. Muito mesmo, muito mesmo. Apesar de ser ó, um estado que tem muitas favelas, a desigualdade social é muito grande no Rio de Janeiro, mas lá, gente, tem uma universidade que faz o estudo. Inclusive, eu queria ter tido a oportunidade de estudar nela, mas ela era muito longe e não dava para mim, que é a UFRJ, Universidade Federal do Rio. Aí eu tive que estudar na Universidade Federal Fluminense, que era uma mais próxima da minha região. E também fiz uma próxima da minha região também, que era a Universidade Salgado de Oliveira, que é onde ali são universidades que são preparadas para se estudar especificamente esses
biomas e esses ecossistemas. É tanto que na graduação eu lembro que a gente fez várias visitas a parques nacionais, tanto na minha região, onde eu morava, quanto na região mais afastada do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, gente, a gente finaliza essa primeira parte aqui de hoje. Essa parte ecológica, ela é muito importante. Por quê? Por que ela é importante? Porque ela leva a gente à reflexão, tá? E aí a gente acaba entendendo que o nosso país ele é muito rico. E assim, e agradecer a Deus, né? Porque tem pessoas que não têm essa diversidade que a gente tem aqui, né? Essa liberdade de cuidar das coisas. Tem muita gente que não tem. Os países islâmicos, as pessoas, Maria, é aprisionada, né? Os países em desenvolvimento, desenvolvidos, que são Estados Unidos, aqueles países mais ricos, eles eles consomem demais, capitalismo selvagem demais, entendeu? Então, assim, nós brasileiros, a gente tem que começar a entender que a gente tem uma região, um país que é muito próspero, mas que precisa ser cuidado. E o cuidado, professor, isso não está na nossa realidade, não, tá? Sim. O cuidado se começa dentro de casa, quando você vai lavar uma louça, quando você vai escovar os dentes, como eu falei no início da aula, quando você vai tomar um banho, tá? Tudo isso, tudo começa dentro de casa. Quando você tem uma cabeça voltada para. A Evelyn entrou agora. Para essa disposição de cuidar da natureza, tudo dá certo, tá bom? Então, gente, eu vou me despedir de vocês aqui. Quando for na terceira aula, a gente volta com química, tá? Conteúdo um pouquinho mais difícil, mas a gente vai caminhando, tá bom? Um abraço, cheiro para vocês e até a próxima.